Olá, bem-vindos a mais um PixForce Podcast. Eu sou Daniel Moura, estamos direto da OTC, Offshore Technology Conference, no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Tomás Filipponi, que é o diretor-geral da SLB no Brasil. Tomás, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a PixForce para falar de inovação e tecnologia. Daniel, muito boa tarde para você, para todo o time PixForce, toda a audiência. É um prazer estar aqui e espero que a gente tenha aí uma excelente sessão. Legal, legal. Tomás, vamos começar você se apresentando, falar um pouco da tua trajetória, o que te fez ir para o óleo e gás, né? O que te fez ir para uma empresa tão relevante como a SLB. Perfeito, excelente maneira de começar. Eu sou o Tomás Filipponi, eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, que é quase na divisa já com o sul de Minas. Estudei engenharia em Minas Gerais, na Universidade Federal de Itajubá, onde me graduei em engenharia elétrica. É uma referência, né? Até hoje. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma turma, o pessoal falou, pô, tem uma turma de Itajubá aqui. Pois é. Tem tipo uma conexão entre as pessoas, Nós temos uma conexão muito especial, viu, Daniel? Principalmente nesses eventos, a gente acaba encontrando com muitos ex-alunos e fica muito interessante, né, como cada um toma um caminho e as pessoas se progridem de maneiras distintas, mas é sempre muito bom estar junto com eles. Inclusive, a Universidade Federal de Itajubá, ela tem o Centro de Tecnologia do Pré-Sal hoje, que é uma infraestrutura super interessante, que testa equipamentos submarinos para o pré-sal, com o óleo do pré-sal, com as temperaturas e pressões do pré-sal, né, para facilitar e dar esse ciclo, fazer com que esse ciclo se encurte, da tecnologia, da inovação à aplicação. Bom, de qualquer maneira, estudei lá e a SLB foi meu primeiro emprego na época, Schlumberger. Eu comecei como engenheiro de campo, trainee, tanto aqui em Macaé, na região do Rio de Janeiro, quanto no Nordeste. Fiz diversos trabalhos em vários estados do Nordeste. Depois fui efetivado. Trabalhei no Brasil, trabalhei na Colômbia, regressei ao Brasil, depois fui à Noruega, ainda como engenheiro de campo. Lá na Noruega me tornei gerente operacional, foi meu primeiro trabalho na gerência. Depois regressei ao Rio de Janeiro, na área de recursos humanos. Cuidei do desenvolvimento de carreira dos funcionários, depois como gerente de recursos humanos da América Latina. E logo após disso, eu assumi um desafio no Oriente Médio, onde passei 4 anos e meio na área operacional, na área de recursos, também gerenciamento de recursos, inicialmente no Kuwait, depois no Catar, no Egito, na Jordânia também, cobrindo toda aquela região. Né, cara? Pois foi um período muito interessante, Daniel, porque é um ganho de cultura, né, mais que nada. Profissionalmente também me enriqueci muito, né, de poder gerenciar equipes distintas com uma metodologia de trabalho distintas. Gostei muito da minha passagem lá. E depois do Oriente Médio, fui à Europa, onde trabalhei de 2019, final de 2019 até na metade de 2024, baseado no Reino Unido, mais especificamente na Escócia, mas cobrindo todas as atividades da Europa, desde ali do Reino Unido até a Ucrânia, Israel, a ilha de Chipre, todo o mar Mediterrâneo, né? Então foi também. Você estava na Ucrânia num momento melhor do que. Essa questão da Ucrânia triste, né? Foi muito interessante, porque nós tivemos que fazer a retirada dos nossos empregados da Ucrânia. Eu me lembro muito bem, amanhã de uma quarta-feira, quando nós recebemos a ligação dizendo: olha, caiu a primeira bomba, né? Vamos ter que parar totalmente as operações. Nessa questão, a gente já tinha retirado grande parte do nosso escopo da região, principalmente do leste da Ucrânia, e naquele dia foi realmente o estopim para a gente retirar os últimos gerentes que ainda estavam lá, né, tomando conta da empresa. Mas trabalhei lá 4 anos e meio, cobri a atividade da Europa continental, como a gente chama, e também do Mediterrâneo, das partes offshore ali do Mar do Norte, principalmente do Reino Unido. E em 2024, em metade de 2024, eu assumi a liderança da SLB aqui no Brasil. Completei também meus 20 anos de empresa, então um orgulho poder voltar e assumir a liderança da SLB. E tem sido também muito legal do ponto de vista profissional, reatando laços aí, depois de 10 anos fora. E do ponto de vista pessoal também, viu, Daniel? Porque
momento especial de trazer as crianças para o Brasil. Minha esposa também é da área da indústria e ter essa possibilidade. E as crianças nasceram fora? Ou... A minha filha nasceu aqui em 2013 e meu filho nasceu no Kuwait. Que legal. Pois é. Então você tem uma família agora internacional. Internacional, pois é. Meus filhos, quando vieram ao Brasil ano passado, falavam um português muito ruim. Então a língua padrão lá em casa era inglês. Agora já estão já bem no português, né? Mas assim, o português agora vai deslanchar. Então eles tendo essa possibilidade também de entender a nossa cultura, né, brasileira, e estar próximo aos parentes, aos avós. Então está sendo muito positivo. A SLB aqui no Brasil, ela tem operações amplas, Daniel. A gente tem a SLB, né, a Schlumberger, mundialmente está completando 100 anos no início do ano que vem. E a SLB no Brasil completa 80 anos agora em novembro. Não imaginava que tinha. Então, a gente está aqui antes da Petrobras. Antes da Petrobras ser formada, né, pelo governo. Nós começamos as operações lá nos campos de Candeias, na época. E desde então, não paramos mais as atividades. Hoje, contamos com 11 instalações, por volta de 6 mil funcionários. E a gente tem no nosso portfólio não só as atividades de perfuração, completação de poços, mas também toda a área de fornecimento de equipamentos submarinos. Temos 2 plantas junto ao OneSubsea, que é parte do grupo SLB, 2 plantas que fabricam equipamentos submarinos e árvores de Natal, subsea. E a gente provê não só tecnologia, mas o recurso humano brasileiro, provendo esses bens para o Brasil e para o mundo. Então, a gente exporta tecnologia aqui do Brasil, né? E isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Que o Brasil exporta muitos técnicos, né, e muitos equipamentos, né, nessa área. Absolutamente, subsea, né? absolutamente. Subsea, hoje, eu acho que está na vanguarda, né? O Brasil sendo representado por outras empresas e pela OneSubsea, do grupo SLB, a gente exporta tecnologia, exporta árvores de Natal e seus derivados para setores como o Mar do Norte, a Noruega, o Oeste da África, o Golfo, dentre muitos outros, né? Então, e agora a gente tem próximo aqui também, né? A Guiana também, Suriname, então, absolutamente. Tenho certeza que vocês estão fortes lá já, né, com o time. Eu tive na Guiana e Suriname recentemente. Que legal. Vi que vocês estão bem presentes lá também. Exatamente. A gente tem a presença mundial. Daniel, a gente está operando em 172 países hoje. Com 120 É difícil uma empresa que opera em tantos países, né? Pois é. Eu acho que vocês são bem únicos, assim. Né? Onde tem uma gota de óleo e gás, e agora mais recentemente, onde tem mercados de novas energias, a gente está operando. Né? A gente tem uma relação próxima de uma das Big Four, né, essas empresas de consultoria, de contabilidade, e a gente está conversando aqui, eles são essas Big Four estão em todos os lugares também, então é uma coisa única, né? Você está em tantos países, né? E vocês seguem essa mesma linha aí. A gente acredita muito no mercado de energia. Há 3 anos atrás, a gente tomou uma decisão corporativa de revolucionar a empresa nos pontos mais fundamentais dela, de quem somos e qual a missão da empresa, né? Então, nós deixamos de ser uma empresa de óleo e gás, prestadora de serviço no óleo e gás, e nós viramos uma empresa de tecnologia na área da indústria de energia, né? Que legal. Então, dentro desse contexto, claro, o óleo e gás ainda tem um marco muito importante. Ele impulsiona a tecnologia, Ele impulsiona a tecnologia de maneira, não só economicamente, mas também com todo o recurso, seja ele físico, humano, mas também nós temos uma perna digital muito importante. Recentemente, essa perna digital, nós já estamos junto ao mercado de investidores, mostrando o faturamento e todo o resultado financeiro desse departamento separado da parte de óleo e gás. E também nós, nesses últimos 3 anos estamos colocando muito foco nas novas energias. E aqui em 5 pontos muito prevalentes, que é o ponto de CCS, o CCUS, estocagem de energia, hidrogênio, área geotérmica e a área de minerais críticos. Então a gente aí no mundo está trazendo um pouco da tecnologia também para esse departamento.
E tudo isso que você falou são as novas tendências, né? As novas tendências não só do óleo e gás, né? Mas como da sociedade como um todo, né? E falando de tecnologia, né? Que é o nosso tema aqui, então eu estou muito feliz que a SLB está participando com a gente, porque é uma empresa referência, como você falou, 80 anos desenvolvendo tecnologia em áreas muito difíceis, né? Eu queria que você falasse um pouco desse advento da IA, né? A gente, com o PixForce, trabalha muito fortemente com a IA e eu sei que vocês têm aplicado IA em tudo, né? E como é que tem sido essa experiência de trazer essa tecnologia tão inovadora para dentro do óleo e gás? Não, tem sido. Nós estamos muito lisonjeados de poder sentar na mesa da discussão da inteligência artificial aplicada ao mercado de energia, né? E como você bem disse, nesses 100 anos de SLB, como pioneiras em diversos departamentos, nós criamos modelos e softwares de simulação, de reservatório, de escoamento, de flow assurance, como a gente fala, né? De modelos de subsuperfície, de modelos de equipamentos submarinos. Então, todos esses modelos, esses softwares, esses equipamentos digitais nos permitiram hoje estar na vanguarda também da aplicação da inteligência artificial no dia a dia do que fazemos. Nós temos espalhados no mundo o que nós chamamos de Innovation Factory. Aqui no Brasil nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é um time de cientistas, engenheiros de computação, engenheiros de reservatório, onde a gente traz a IA aplicada a soluções de software, de engenharia de reservatório para os nossos clientes, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, Daniel, situações onde um processamento, por exemplo, de dado sísmico, que antes levava meses para ser feito, com a inteligência artificial, com machine learning, esse processamento está sendo feito em algumas semanas, né? Porque era um processamento até certo ponto bastante manual. Hoje, com a introdução do IA e do machine learning, esse processamento está tomando apenas somente semanas. Então você encurta o ciclo desse processamento e traz a capacidade de você entregar ao cliente esse resultado muito mais rápido e com muito menos custo, né, para ele, né? Então, o IA tem sido parte do nosso dia a dia. Todas as ferramentas de software que a gente vem implementando tá vindo com esse modelo de IA já associado e isso está trazendo bastante benfeitoria ao mercado. Muito, muito interessante. E uma discussão que a gente tem visto aí mundialmente é que a gente está vivendo uma bolha da IA, né? Então, são aquelas empresas Big Tech se retroalimentando, né? Uma investindo na outra. E eu queria saber de você, no óleo e gás, né? E nas outras atuações da SLB, como tem sido na prática isso? Hoje, já é possível você pagar a conta usando IA ou ainda é um investimento muito para o futuro? Como é que vocês veem isso? Porque essa é uma das discussões, né? A OpenAI tem um valuation que é 50 vezes o faturamento. Então, assim, eles estão investindo muito, né, apostando no futuro, né? Como é que vocês veem no óleo e gás? Ainda é uma aposta ou vocês já estão vendo isso aí retornando, né, para a empresa? Excelente pergunta. A área digital hoje da empresa, ela caminha muito bem, financeiramente falando, em termos de visão de futuro. Esse foi um dos motivos pelos quais nós fizemos nós tomamos essa decisão corporativa recentemente de trazer ao mercado, de trazer aos investidores os nossos resultados digitais. Porque, sim, a gente tem um investimento muito alto, esse investimento global, aplicado a soluções, mas também a gente, por estar bem presente nas soluções do dia a dia dos nossos clientes, a gente é capaz de trazer esse investimento à realidade da solução do cliente, né? Então, isso tem trazido uma benfeitoria muito grande. Ao mesmo tempo, Daniel, a gente vem fazendo muitas parcerias com essas Big Techs, né? Porque a gente entende que para você ter um portfólio diverso e amplo, você já existe hoje muita tecnologia aplicada. Então, a gente não precisa realmente trazer essa tecnologia digital. Então, hoje nós temos parceria com a Microsoft, com a AWS, com a Google, entre muitos outros empresas Big Techs, trazendo essa solução para o cliente. Então, a gente tem, sim, esse olho no investimento, na visão de longo prazo, mas a gente está tomando muita precaução de trazer uma solução já para o cliente, né, aplicada no dia a dia do que o cliente precisa.
E aí você garante que aquilo que você está desenvolvendo é aplicável no mundo real, né? Quando o cliente é envolvido, né? Exatamente. Não é aquela aposta que você acha que vai dar certo, né? Absolutamente. A gente já está tomando esse cuidado da aplicabilidade das soluções digitais que temos. Muito interessante. E eu gostei muito de ouvir da sua trajetória, né? Eu queria voltar lá na parte do RH, que você trabalhou com pessoas, que é muito, muito interessante, né? Essa capacidade do engenheiro ser um cara técnico, mas também eu conheço muitos engenheiros que atuam com RH e eu sempre vejo que o engenheiro ele tem um olhar muito humano e também de números, né? Então, acho que eu sou engenheiro também, a gente consegue, se bem treinado, aplicar isso, né? Como é que você vê, atuando com as pessoas, né? Como é que você vê o posicionamento do Brasil? Porque nós brasileiros, muitas vezes, nos colocamos lá embaixo, né? Ah, não somos capazes. E eu vejo que a SLB tem muitos talentos, como a gente está falando, exporta talentos para fora, né? Como é que o Brasil está nessa questão de recursos humanos, né, em tecnologia? Excelente pergunta. Se uma dica, né? Se eu pudesse, e eu dou essa dica para todo mundo, se todo mundo pudesse, na área corporativa, passar pelo RH em algum momento, eu recomendo. Porque essa área de recursos humanos, que é uma área, às vezes, onde os funcionários, os colaboradores olham até de maneira pessimista, né? É uma área extraordinária. É uma área que traz um conhecimento de manejo de pessoas, de gestão, até mesmo de como gerenciar, né, os custos corporativos. Ele te dá um ensinamento muito profundo, né? E eu aprendi muito, porque no início da minha jornada no RH, eu cuidava do treinamento e desenvolvimento das carreiras dos nossos funcionários, né? Então, um funcionário que, por exemplo, passou anos no campo, ele tinha a oportunidade de fazer uma posição gerencial, uma posição técnica, uma posição comercial. E a gente alinhava as capacidades de cada funcionário com aquela necessidade corporativa, né? Então, isso me deu uma habilidade de ter um sentimento de cada pessoa, de como cada pessoa é individual, né? E tem o seu valor muito grande. Eu acho que é muito legal e adiciona muito na carreira profissional de cada pessoa. Bom, e você, como diretor-geral, tem que atuar com as pessoas, né? Então, esse treinamento certamente te ajuda muito hoje, né? Eu sempre notei muito que a gente tem que gerenciar as pessoas individualmente, né? Então, não existe uma receita, no meu ponto de vista, de qual a melhor maneira de você gerir um time. Eu acho que um time ele tem que ter visões claras e missões claras, né? O objetivo tem que ser o mesmo, mas quando você fala a nível individual, seja da diretoria, né, na minha diretoria aqui do Brasil, seja em níveis gerenciais ou até aplicado ao campo, cada pessoa ela é motivada de uma maneira diferente. Então, essa habilidade de você motivar pessoas individualmente, eu acho que ela traz um valor muito grande no dia a dia, né? Mas indo à sua questão, Daniel, olha só que interessante. A SLB tem 6 mil funcionários hoje no Brasil, dos quais 97% somos brasileiros, né? Temos brasileiros na área de campo, temos brasileiros na gerência mediana da empresa e temos brasileiros na diretoria, né? Então, isso mostra a diversidade e a capacidade do brasileiro em estar nos diversos departamentos da empresa e como nós apostamos nos brasileiros. Mas nós temos 600 brasileiros hoje espalhados na SLB mundialmente falando. Então, 10% do contingente da SLB hoje somos brasileiros fora do Brasil, né? Em posições de liderança. O meu chefe, inclusive, até recentemente, era um brasileiro, estava baseado em Londres. Ele era um presidente da SLB. Muitos outros brasileiros no mesmo nível, né, de gerência alta, diretoria, também espalhados aí pelo mundo. E muitos brasileiros, Daniel, na área técnica. Isso mostra a capacidade da produção técnica que as nossas universidades nos dão, né? O Brasil hoje é líder em publicação acadêmica da América Latina e o resultado disso é essa diversidade
que nós temos hoje, seja na SLB, seja em outra empresa, na indústria de óleo e gás, na indústria de energia, e você ter brasileiro em área técnica, né? Então, é muito interessante, a gente preza muito por isso. A SLB vem recrutando ativamente em diversas universidades do Brasil e a gente vem formando colaboração, formando parceria com as universidades para ter certeza que essas pessoas, né, a gente chama de pipeline humano, ele já vem sendo educado e tratado desde lá do começo, né? E isso é uma preocupação hoje, né? Absolutamente. Essa questão da... Eu tenho ouvido, né, de faculdade de engenharia que tem vagas, né? Que é na época que eu me formei, não existiam vagas, né? Todo mundo queria. Mas hoje a nova geração tem tido... muitas universidades têm tido dificuldade em atrair as pessoas para engenharia, né? Para áreas técnicas, né? Verdade. Sim, eu acho que isso hoje... Falo com muitos reitores, né? E toda a parte administrativa de diversas universidades, seja ela privada ou pública, e a gente acaba escutando, né? Que existe uma dificuldade, talvez até do preenchimento das vagas iniciais, né? Então, claro, é um módulo difícil, né? A engenharia, ela traz a sua complicação durante o curso ali, mas é um curso fenomenal, né, Daniel? A gente que fez engenharia, a gente pode falar que como ela traz essa habilidade não só técnica, mas uma habilidade do manuseio do problema, da habilidade de achar um resolvedor de problema, né? Resolvedor de problema, né? Então, eu acho assim, minha recomendação aí para a audiência, se você tem um pouquinho de vontade de resolver problema, venha para a engenharia. A gente traz isso e as oportunidades vão ter muitas, pois né? As oportunidades hoje na área da indústria de energia continuam tremendo. O Brasil hoje ainda tem muito a crescer na sua demanda por energia, né? E quem vai trazer energia para o Brasil são os engenheiros, né? Claro, outras posições também que hoje nos ajudam a crescer como indústria, mas sim um background aí, como a gente fala, bastante requisitado. A gente tem tomado esse carinho, esse zelo em pleitear essas parcerias com as universidades, Daniel, para trazer essa visão e também trazer dar aos universitários essa visão que sim é possível e que eles vão ter sucesso nas suas carreiras, né? Muito, muito interessante. E agora eu vou para uma pergunta um pouco pessoal, né? Essa tua trajetória que é incrível, né? De vários países, né? Trabalhando em áreas diferentes dentro da empresa. O que você me diria que foi um momento que você teve que tomar uma decisão que foi muito importante, né? Que mudou a tua trajetória? Você pudesse citar para a gente algo que marcou, né? Marcou tua trajetória. Olha, eu passei por muitos momentos assim, momentos de tomada de decisão que foram mais estratégicas do que táticas, vamos dizer, né? Posso dizer algumas deles aqui. Nós tivemos alguns momentos lá no Oriente Médio onde nós tínhamos que aumentar a nossa capacidade humana e de equipamentos de uma maneira bastante rápida. No qual a empresa não estava preparada para tomar, né? Então, quando a gente fala de uma empresa global, a gente acaba disputando recursos geograficamente, né? Então, a gente tem que mostrar que o nosso business lá regional, num âmbito corporativo global, ele tem mais sentido que os outros nas regiões separadas, né? Então, esse foi um momento onde a gente realmente teve que arregaçar as mangas e mostrar para a presidência da SLB que era uma região importante, com um cliente importante, onde a necessidade de uma injeção de recurso humana e de equipamentos era necessária, drástica. Nós o fizemos e conseguimos, de uma maneira bastante rápida, trazer esse recurso e prover esses equipamentos, esses recursos em geral, para um cliente que estava em necessidade, no desenvolvimento de um campo super importante de gás lá no Oriente Médio, né? Então foi muito importante. Lá na minha área, na minha gestão lá na Europa, nós passamos por diversos cenários assim. Alguns muito difíceis, porque nós participamos primeiro da Covid, onde a gente teve que tomar decisões muito difíceis de parada de atividade. Eu acredito que, refletindo um pouco nessas tomadas de decisão, a gente o fez de maneira efetiva, pudemos salvar vidas, colocamos o nosso ponto social, humano, na frente do ponto econômico da empresa, e isso refletiu positivamente no futuro, né? Mas o fizemos.
E recentemente, né, com a crise, seja na Ucrânia, seja mais recentemente lá na área do Oriente Médio de Israel e da faixa de Gaza, nós também tomamos decisões muito duras de parar a atividade, olhar a nossa estrutura de um ponto de vista mais humano e tomar a decisão de parar, né? Essa decisão de parar ela é muito dura. Quando você tem planejamentos financeiros já do ano, 2 anos... Principalmente quando as coisas estão dando certo, né? Principalmente quando as coisas estão dando certo. Você vai parar... Pois é, mas assim, refletindo, a gente acaba tomando muita decisão errada, né? Em 20 anos de empresa, você imagina. Mas fico muito contente de refletir e ver que esses cenários a gente pensou, não foi só eu, foi um grupo de líderes aí, a gente tomou decisões corretas, onde a gente teve a possibilidade de salvar vidas, né? E depois reverter a situação em muitos casos. Que legal. Thomas, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Se você puder deixar uma mensagem, né, para nossa audiência, foi muito legal conversar com você aqui. Foi um prazer, Daniel, estar com você. Como líder da SLB, eu quero dizer que a SLB confia muito no Brasil. O Brasil é uma região estratégica. Você sabe, Daniel, que nós temos mais de 60 projetos de inovação hoje atrelados à regra ANP. Nós somos uma das empresas que mais investe em tecnologia, seja globalmente falando, seja através do âmbito da ANP, né, do PDI, e a gente ainda vai investir muito mais. Nós temos um centro de engenharia e tecnologia em Taubaté, para um departamento chamado de completação elétrica. Nós estamos querendo revolucionar como completação é feita nos postos hoje, seja da Petrobras, seja das outras operadoras, para um futuro onde a gente consiga gerenciar muito mais ativamente esses campos que produzem tanto petróleo para o nosso país, e o Brasil vai continuar sendo uma área muito estratégica da SLB. Para toda a audiência, pesquise um pouco mais sobre a SLB. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco. A gente está aqui para somar para a indústria e sempre aberto à discussão. Daniel, agradeço você, muito, muito carinhosamente nos chamou, e que a gente tenha muitas outras discussões. Muito obrigado, Thomas. E para vocês que nos assistiram, acompanhem os próximos episódios. Obrigado e até o próximo PixForce Podcast.